Oi, amigos! Estamos de volta estudando os aspectos da parte geral do Código Penal e agora vamos começar a estudar o princípio que rege todo o sistema criminal do nosso país. É o princípio da legalidade. Ah, professor, nem preciso estudar isso. O princípio da legalidade é o mais fácil que tem, é aquele que todo mundo conhece, né? Que não há crime, não há pena sem lei. Não tem como. Eu não posso ser punido hoje por uma conduta que não estava escrito antes na lei penal como crime. Essa é uma garantia que nós temos. Então, se você sabe todos os crimes que existem, você sabe exatamente o que não fazer, tá? Então, se eu tenho um cardápio de condutas proibidas, eu olho aquele cardápio e falo, então, tirando elas, eu posso fazer todo o resto livremente, que não será crime, tá? Esse princípio da legalidade, ele foi uma conquista da humanidade. Imagina você viver num estado em que não tem princípio da legalidade, que você nem sabe se alguém vai virar para você e falar assim, não gostei disso que você fez, vai para a cadeia. Você fala, mas por que eu estou indo para a cadeia? Porque eu quero. Então, isso acontecia na época da monarquia, do absolutismo, em que a vontade era do soberano, do monarca. Ele falava o que era certo e o que era errado, e quem ia morrer ou não nas penas de morte. Hoje em dia, felizmente, não é mais assim, tá? Não importa quem é o chefe do governo, quem é o chefe de Estado, quem comanda a polícia, o Ministério Público, não interessa. Se você pautar as suas condutas de forma a afastá-las daquelas condutas tipificadas na lei, você nunca será responsabilizado. Pelo menos em tese, né? Nunca será responsabilizado. Então vamos começar com o brocardo, nullum crimen, nulla pena, sine praevia lege. O que é isso? Não há crime, não há pena sem lei anterior. Muito simples, tá? Aqui, além do princípio da legalidade, eu tenho o princípio da anterioridade. Então, além de ser obrigado a ter previsão legal escrito na lei, ainda precisa ser anterior à minha conduta. Porque se hoje eu pratico um crime, eu pratico uma conduta, e amanhã transformam o que eu fiz em crime, ninguém pode olhar para trás e falar, ontem você fez isso, vai para a cadeia. Fala, não, porque ontem não era crime. Então, a lei penal, ela não retroage de jeito nenhum, salvo para beneficiar o réu. E nesse caso, eu posso retroagir para prender alguém? De jeito nenhum, tá? Então, além de estar escrita, ela tem que ser anterior, tá bom? Onde está o princípio da legalidade, professor? Você tem uma previsão constitucional e uma previsão no Código Penal. Ele é o abre-alas do Código Penal, tá bom? Então vamos lá, Constituição, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aí vai para o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então eu tenho uma repetição do texto constitucional no Código Penal da reforma de 1984. Na verdade, o texto constitucional é que se adequou de forma literal à reforma penal de 1984. Reforma da parte geral de 84, a Constituição de 88, tá? De qualquer forma, dupla previsão do princípio da legalidade, tá bom? Maravilha. Trata-se de garantia contra os abusos do Estado e sua possível interferência em nossa liberdade. O Estado não pode privar você da sua liberdade por uma conduta que não era crime. Se posteriormente for tipificada, se transformar em um crime, ela jamais poderá atingir fatos pretéritos, tá bom? Só existe punição no Brasil se estiver em lei escrita. As condutas não previstas em lei não carregam consequências penais. Não há exceção para isso, tá bom? Esse é um daqueles momentos do seu estudo em que você pode grifar, escrever em letras garrafais, porque não tem exceção, não tem pegadinha. Nunca você pode responder
por ter praticado uma conduta se essa conduta não estiver escrita em uma lei federal, tá bom? Ou a lei é federal e a União tem autorização para legislar em matéria penal, ou não é crime. Professor, e se vier uma lei do meu estado falando que tal conduta é crime? Essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque o estado não tem competência constitucional para legislar em matéria criminal, tá bom? Não tem. Então, você não precisa cumprir uma lei inconstitucional, porque ela é nula de pleno direito e não gera efeitos, tá bom? Continuando. Esse princípio, como que ele surgiu? As notícias que nós temos. Surgiu expressamente escrito pela primeira vez na Magna Carta. Foi imposta pelos barões ingleses ao rei João Sem Terra em 1215. Faz muito tempo, tá? Em 1215, a Magna Carta do rei João Sem Terra trouxe uma previsão expressa do princípio da legalidade. O artigo 39 previa que nenhum homem livre poderia ser submetido à pena não prevista na lei local. Olha que bonitinho, né? Que coisa mais romântica esse aspecto histórico. Foi a primeira vez que uma nação olhou para a sua situação política e buscou, pediu socorro para algo que estava acima do rei, algo que era geral e não individualizado. Era vontade coletiva e não de uma pessoa. Aí depois você pega a mistura do iluminismo com a separação dos poderes e isso ganha o seu aspecto formal que tem hoje, tá bom? Como só haverá crime quando houver perfeita correspondência entre o fato praticado por você e a descrição legal, o que está previsto na lei, torna-se impossível a existência de crime sem lei que o descreva. Conclui-se que só há crime nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Vamos repetir essa última frase, porque é assim que aparece no teste. Só há crime nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Quando você estuda o princípio da legalidade, há alguns autores que subdividem o princípio da legalidade e dão um outro nome para um princípio que às vezes cai na prova, chamado princípio da taxatividade. O que é isso, professor? Princípio da taxatividade. Então, o princípio da legalidade fala o seguinte para você: só é crime se estiver escrito em uma lei. Legalidade. O princípio da taxatividade chega para você e fala: não basta estar escrito na lei, tem que estar bem escrito. Eu preciso ler a lei e entender o que ela está dizendo. Eu, como destinatário da norma, preciso compreender o seu alcance. E só poderei fazê-lo se ela for muito clara, se ela for taxativa, tá bom? Então, uma lei escrita, princípio da legalidade. Lei escrita e certa, taxativa, princípio da taxatividade, que é um subprincípio da legalidade, tá bom? Mas pode aparecer de forma diferente para você. E medida provisória? Pergunta clássica em prova, exame, concurso, avaliação. Medida provisória pode criar um tipo penal? Vamos relembrar então. Você sabe que lei federal é aquela lei que é aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Uma das casas aprova, manda para outra, aprovou também? Maravilha, o Congresso Nacional aprovou uma lei. Aí esse projeto de lei aprovado vai para a sanção presidencial do Executivo e o Poder Executivo, o Presidente da República, pode sancionar, ou seja, validar aquela aprovação ou vetar a lei, total ou parcialmente. Está tudo vetado, isso aqui não serve, ou fere direito constitucional, ou não é interessante para o país, ou ela pode vetar alguns artigos. Então tem um monte de lei e alguns artigos vetados. É possível isso. Se ela, o Congresso aprovou, Presidência da República sancionou, publica no Diário Oficial, está valendo.
Aí os juízes já podem aplicar, os advogados já podem pedir os direitos, o promotor de justiça já pode denunciar. Por quê? Porque é uma lei federal em vigor. E agora a medida provisória. A medida provisória funciona da seguinte forma: ela não começa no Congresso Nacional. É o contrário, ela começa na Presidência da República. Diz a Constituição que, em caso de urgência e extrema necessidade, o presidente da República está autorizado a editar medidas provisórias, olha o nome, medida provisória, para, em seguida, já produzindo efeitos, ser enviada para o Congresso Nacional para ser convertida em lei ou derrubada. Então, a pergunta que eu faço é: pode surgir um crime por medida provisória? Pode o presidente acordar cedo, tomar café da manhã e falar: vou tipificar uma conduta e vai fazer uma medida provisória? Não pode. Não pode. Ou a lei penal começa no Congresso Nacional ou não tem lei penal. Tá bom? Guardou isso? Vamos para o slide. Medida provisória não é autorizada porque não nasce do poder legislativo. Tudo bem, ela tem força de lei, ela vincula todo mundo, mas ela não é lei. Se ela não é lei, ela não é fruto da representação popular no poder legislativo. Por essa razão, não pode, sob pena de invasão da esfera de competência de outro poder, dispor sobre matéria penal, criar crimes e cominar penas, tá bom? Esquece a medida provisória, o direito penal não começa por ali. É necessário que a lei esteja em vigor na data em que o fato for praticado. Olha o que diz o Vicente Cernicchiaro. Dado o princípio da reserva legal, a relação jurídica é definida pela lei vigente à data do fato. Tempus regit actum. Eu vou ser regido pela lei que está em vigor no momento em que eu pratiquei a conduta, tá bom? Questãozinha de concurso para fechar. Medida de segurança se sujeita ao princípio da legalidade penal, verdadeiro ou falso. Isso é verdadeiro, tá? Apesar da medida de segurança não ser uma pena, ela carrega um caráter sancionatório. Então, eu também preciso do princípio da legalidade para poder aplicá-las, tá bom? Fechamos o princípio da legalidade, voltaremos à sequência com mais direito penal.